Você passou a vida tentando ser querido, tentando ser compreendido, tentando provar que merece respeito. Mas Maquiavel te diria: o mundo não respeita o amável, respeita o inevitável, o inegociável, o frio. E o homem que ainda busca a aceitação está implorando para ser atravessado. Você acha que ser temido é ser odiado, que é ser bruto, agressivo, explosivo, mas não é. O verdadeiro temor nasce da dúvida, da frieza, do silêncio, da ausência estratégica, da presença que pesa mais do que qualquer palavra e da calma que carrega uma única mensagem invisível. Se você cruzar, não tem volta. O homem temido não se impõe com ameaça, se impõe com contenção, com códigos, com cortes, com aparições raras e sumiços definitivos. E quando fala, é breve, porque quem fala pouco é lido como alguém que sabe o que carrega. Este vídeo é para isso, para te mostrar que não existe poder real, sem medo silencioso, e que só quem aprendeu a ser amado com frieza consegue ser temido com respeito. Capítulo 1. Suma. E não avise. Você ainda acha que precisa estar presente para ser lembrado? Que precisa aparecer, reforçar, insistir? Mas Maquiavel diria: o homem que está sempre por perto vira parte da mobília, o que some sem aviso, vira fantasma na mente dos outros. A ausência é uma das armas mais subestimadas do poder. E, sabe, uma das mais letais. Porque o homem que some estrategicamente não está fugindo. Está, na verdade, impondo presença sem estar. Está deixando um rastro que pesa mais do que sua palavra. Está instalando dúvida, silêncio, culpa. E no vácuo que fica, começa a nascer o respeito que nunca veio com afeto. A Lei 16 das 48 Leis do Poder diz: use a ausência para aumentar o respeito e a honra. E isso, bem, não significa desaparecer por ego. Significa sumir no ponto mais alto, quando ainda esperam por você, quando ainda te subestimam, quando ainda acham que você vai tolerar tudo. É ali que você corta, é ali que você sai, é ali que você se torna intocável. Você quer instalar medo real? Então suma quando esperarem explicação. Quando a outra parte achar que você ainda vai tentar consertar, quando pensarem que você é emocionalmente dependente demais para ir embora, é nesse momento que você implode o jogo. Porque não é a despedida que dói, é o silêncio que nunca mais volta, é a ausência que não fecha ciclo, é o fim sem manual. E isso ensina mais do que qualquer discurso. O sumiço é a mensagem, é a nova linguagem, é o código que os outros leem com o corpo. Eles não sabem por quê, mas de repente te respeitam, te medem, te evitam, porque você sumiu como quem nunca precisou e voltou como quem pode, mas não precisa mais, ou talvez nem volte.
Maquiavel não sumia por fraqueza. Sumia para reposicionar. Sumia para gerar vácuo. Porque o poder silencioso nasce na escassez. E o medo elegante se constrói na ausência estratégica. Quem está sempre ali vira conforto. Mas quem vai embora com frieza vira estrutura. Vira sombra. Vira ausência que ensina. E respeito que nunca mais será perdido. Capítulo 2. Corte frio. E não volte. Você ainda acha que cortar alguém precisa de uma explicação, de um motivo bem justificado, de um encerramento respeitoso. Mas Maquiavel te diria: nada gera mais poder psicológico do que o corte que vem sem barulho, sem aviso, e que nunca mais se reverte. Porque quando você corta e depois volta, você não impôs um limite. Você desenhou uma sugestão. E o mundo não respeita sugestões. Respeita fronteiras, muros invisíveis, ausências definitivas, linhas que, se cruzadas, não podem mais ser atravessadas. A Lei 15 das 48 Leis do Poder é clara. Aniquile totalmente o inimigo. E isso não se refere à violência física. Se refere a estruturas emocionais que precisam ser encerradas por completo. Porque enquanto existir um vão, uma brecha, uma chance de reconciliação emocional, você não está impondo medo. Está alimentando controle reverso. Você está sendo lido como alguém que vai voltar. E quem volta não é temido, é administrado. Você quer ser respeitado? Corte. Com frieza, com silêncio, com total ausência de negociação. E quando cortar, não volte nem se te implorarem, porque o seu retorno será visto como fraqueza, como falta de estrutura, como dependência, e o que era temido vira lido como emocional. O corte é a ferramenta mais direta para estabelecer autoridade emocional. Ele não precisa de gritos. Não precisa de escândalo. Ele só precisa ser feito com firmeza. No momento certo. Sem emoção aparente. E sustentado até o fim. Porque quando você corta, você ensina que seu tempo não é público. Que sua energia não é gratuita. E que o acesso a você é privilégio, não direito. Maquiavel via a piedade como um veneno quando usada no campo da liderança. Porque ela enfraquece a percepção de comando. E todo homem que deseja ser temido com inteligência precisa parecer justo, mas agir com precisão. Precisa sorrir, mas cortar. Precisa manter a aparência de calma, mas instalar o medo no gesto seco que não volta. O corte não é sobre o outro, é sobre você. É sobre demonstrar para si mesmo que você tem um código. E que esse código, quando violado, encerra ciclos sem choradeira, sem guerra, sem segunda chance. E isso muda o peso da sua presença, porque todo mundo passa a sentir que, se perder você, é para sempre, e quem sabe disso, passa a te tratar com muito mais cautela, com mais respeito, com um receio invisível que se traduz numa frase não dita.
Não posso perder esse homem. Capítulo 3. Domine a imagem. E deixe dúvidas. Você ainda acha que precisa se explicar para ser compreendido? Que precisa ser transparente para ser respeitado? Que precisa mostrar quem você é para ser aceito? Mas Maquiavel te diria: o homem que mostra tudo o que pensa não instala comando, instala previsibilidade. E o previsível nunca é temido. O medo não nasce do que é visível. Ele nasce do que o outro imagina, da dúvida que você instala com silêncio, do espaço que você ocupa sem palavras. E a sua imagem é o campo mais poderoso onde isso acontece. Porque antes que alguém ouça sua voz, ele já interpretou sua postura, já calculou sua energia, já te posicionou mentalmente como ameaça ou distração. A Lei 6 das 48 Leis do Poder diz: chame atenção a qualquer preço. Mas essa atenção não é grito, é tensão. É o tipo de presença que deixa o outro em alerta, que muda o clima da sala, que provoca uma dúvida silenciosa. Esse cara está calmo demais. Ele sabe algo que eu não sei. Você quer ser temido? Então nunca mais seja óbvio. Nunca mais fale demais. Nunca mais se revele inteiro. Mostre o suficiente para ser respeitado. Mas nunca tudo. Mantenha suas intenções protegidas. Deixe os outros tentando entender sua lógica. E nunca explique. Porque o que não é explicado é sentido. E o que é sentido sem resposta é lido como poder. A imagem que comanda não é a do forte demais, nem a do simpático demais. É a imagem do controlado, do ambíguo, do homem que sorri pouco, fala pouco e observa muito. Você não precisa usar roupas caras. Você precisa usar o silêncio como assinatura, a contenção como escudo. E cada vez que entrar num ambiente, você precisa carregar a atenção de quem não está ali para agradar, mas que, se quisesse, poderia acabar com qualquer jogo. É isso que o outro precisa sentir. E ele só vai sentir se você dominar sua imagem até o detalhe. Maquiavel ensinava que o príncipe que controla a própria aura já venceu metade das guerras antes mesmo de levantar uma arma. E você pode fazer o mesmo. Mas só se aprender a instalar medo com a dúvida, com a ausência de reação, com o olhar firme e vazio, com a calma que não diz o que pensa, mas deixa claro que pensa o tempo inteiro. Quer ser temido? Deixe que o outro imagine do que você seria capaz. Mas nunca mostre, porque o que é visível é limitado, mas o que é imaginado é perigoso. E o perigo psicológico é sempre mais eficaz do que qualquer força bruta, porque ele instala respeito antes do primeiro movimento. E quem sente isso, não ousa atravessar você. Você acha que ser temido exige cara fechada, que é preciso mostrar raiva, manter uma postura agressiva,
Mas Maquiavel te mostraria outra lógica. O príncipe mais perigoso é o que sorri, sem se entregar. É o que observa, sem se exibir. É o que fala pouco e pesa mais do que todos que falam demais. Você não precisa ser rude, precisa ser contido. Seu sorriso não pode ser acesso, ele precisa ser cálculo, uma brecha que mostra controle e não necessidade. Porque o homem que sorri com excesso é lido como alguém que precisa ser aceito, mas o homem que sorri com controle é visto como alguém que já foi aceito por si mesmo, e por isso não se curva. A Lei 4 das 48 Leis do Poder é clara. Diga sempre menos do que o necessário, mas isso vai além da fala. É sobre linguagem corporal, sobre intensidade emocional. É sobre aprender que cada palavra sua precisa funcionar como comando, e não como confissão. Você quer ser temido? Então fale pouco, não como quem teme, mas como quem calcula. Cada frase sua deve parecer um aviso, mesmo quando é cordial. Cada pausa deve parecer uma análise, mesmo quando é silenciosa. E cada gesto seu precisa carregar a atenção de quem já entendeu o ambiente e só está decidindo se vai agir ou não. Você já reparou que os homens mais respeitados falam devagar? Eles não têm pressa, não se atropelam, não tentam convencer, eles impõem presença pela pausa, pelo olhar firme, pelo ritmo lento, porque quem está no controle nunca se apressa, e o mundo inteiro sente isso e recua. Maquiavel sabia que o verdadeiro comando não se impõe no grito, ele se instala como campo invisível. Você entra, não diz nada, e mesmo assim, o ambiente muda, porque sua presença comunica mais do que qualquer frase, e seu sorriso contido faz o outro se perguntar: o que ele sabe que eu não sei? É nesse ponto que você já venceu, sem precisar jogar. Você não precisa parecer ameaçador, precisa parecer calculado, e o calculado é lido como perigoso, porque ninguém sabe o que ele vai fazer. Mas todos sabem que se ele decidir agir, não vai voltar atrás, e vai agir com frieza, com precisão, e com uma calma que é mais temida do que qualquer raiva. Você ainda acha que precisa explicar para ser respeitado, que precisa repetir para ser compreendido, que precisa pedir para ser atendido. Mas Maquiavel te diria: o homem que fala mais de uma vez já perdeu metade do respeito, porque toda repetição é uma confissão de fragilidade, é uma tentativa de ser entendido por quem já decidiu não te ouvir, e o príncipe que se explica é o mesmo que se entrega emocionalmente ao julgamento alheio. O temido não se justifica, ele afirma, ele sustenta, ele impõe com uma só frase, e depois cala, porque é no silêncio que a autoridade é solidificada, não na insistência, não na súplica, não no desejo de ser lido com empatia. A Lei 31 das 48 Leis do Poder diz: controle as opções. Faça os outros jogarem com as cartas que você distribui. E quando você se explica demais, você está entregando as cartas. Está mostrando a mão. Está revelando que ainda depende do outro para validar sua decisão. Você quer ser temido? Então nunca mais peça. Diga uma vez. Seja direto.
E se não for respeitado, retire-se. Não implore. Não renegocie. Não volte atrás. Porque a ausência de negociação é a essência da presença que impõe. Maquiavel ensinava que a força de um líder não está na insistência, mas na clareza, na palavra seca, na ordem que não precisa de reforço. E quando essa energia é instalada, o outro entende que você é o tipo de homem que só fala uma vez, e que a segunda vez não vem. Vem o corte, vem o silêncio, vem a ausência. Você já disse algo importante e depois ficou explicando? Percebeu que cada nova explicação te fazia parecer menos seguro, menos forte, menos confiável? É isso que Maquiavel combatia. Porque o respeito nasce da postura, não do convencimento. Você diz uma vez, olha nos olhos, e cala, e o outro entende. Não porque você gritou, mas porque você sustentou. E quem sustenta com firmeza se torna um código. E o código não se discute, não se atualiza, não se molda para caber na vontade dos outros. Ele apenas é, e o mundo que se adapte, ou que saia do caminho. Você cresceu ouvindo que ser amado era tudo, que o respeito viria da bondade, que a empatia resolveria tudo. Mas Maquiavel e as 48 leis do poder te mostram o contrário. O respeito verdadeiro nasce da estrutura. E a estrutura, quando é inabalável, vira temor. Não um temor de raiva, mas um temor de cruzar a linha, de perder o acesso, de provocar o corte, de nunca mais ser recebido da mesma forma. Esse é o respeito que sustenta impérios. É o respeito que se instala na ausência, na frieza, na contenção, no silêncio que pesa mais do que 1000 discursos. E quando o mundo entende que você não volta atrás, que não se explica, que não precisa, o respeito deixa de ser gentileza e vira distância, vira reverência, vira comando, vira temor silencioso. Você não precisa mais querer ser amado por todos. Você precisa ser inegociável. Você precisa carregar uma energia que diz: se me perder, é definitivo. Se cruzar o limite, não tem volta. Se desrespeitar, será cortado. Porque esse é o homem que o mundo respeita. Esse é o homem que o mundo evita testar. Esse é o homem que, mesmo em silêncio, muda o campo. Assista agora como usar o Príncipe de Maquiavel diariamente e aprenda como cegar o inimigo, desarmar emocionalmente qualquer ambiente e operar com frieza cirúrgica, sem levantar a voz. Entre agora no canal fechado do Telegram. Lá, ninguém implora respeito. Lá, a estrutura fala, a ausência ensina, a frieza protege, porque os fracos pedem espaço, os comuns explicam demais, mas os temidos não precisam repetir. Eles apenas existem. E o mundo inteiro se curva, mesmo sem saber por quê.